Oi, 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 pessoal, vão entrando aí para nossa live de hoje, meio-dia. Como transformar objetivos em crescimento real na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Vão entrando aí, pessoal, meio-dia, nossa live. Boa tarde, o pessoal que está entrando. Vão entrando aí, gente, para nossa live de hoje, como transformar objetivos em crescimento real. Decidi falar sobre esse tema hoje porque eu vejo que é uma grande dificuldade da maioria das pessoas, da maioria dos profissionais, da maioria dos advogados, conseguir transformar os seus objetivos em crescimento real. A gente vive hoje num mundo em que está tudo muito corrido, a vida é muito corrida, a gente vive tendo a nossa atenção disputada. Hoje, o maior bem que existe é o nosso tempo e a nossa atenção. E a gente está o tempo inteiro tendo a nossa atenção roubada, disputada. Se a gente não for vigilante, disciplinado, não tiver constância, a gente acaba se perdendo diante de tantas coisas que aparecem no meio do caminho. É o WhatsApp chamando a gente, são as redes sociais chamando a gente, desviando a nossa atenção, que se a gente não tiver ali vigilância, não tiver foco, não tiver clareza daquilo que a gente quer pra gente, a gente acaba se desviando e aí aquilo que a gente queria conquistar acaba não acontecendo, porque a gente se desvia no meio do caminho. Então eu sei que é muito difícil manter esse foco, manter a atenção e conseguir transformar os seus objetivos em metas realizadas. Então, pessoal, vão entrando aí para a nossa live. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Antônio. Vão entrando aí. Da onde que vocês estão me assistindo? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, como eu estava falando aqui, quem sente dificuldade em transformar os seus objetivos em metas realizadas? Quem sente essa dificuldade? Quem aí sente essa dificuldade de manter a constância, de manter o foco, de manter a disciplina naquilo que quer conquistar? Isso é algo que vocês sentem dificuldade em manter ali, diante de tantas distrações que acontecem ao longo do dia? Você sente essa dificuldade de manter o foco, manter a disciplina, manter a atenção naquilo que você quer conquistar? Hein, pessoal? Eu vejo que muita gente, muitos advogados, eles querem crescer, querem ter melhores clientes, querem faturar mais, mas na prática, muita gente continua presa no mesmo lugar, não consegue avançar, não consegue transformar aquilo, né, que tem como objetivo em metas realizadas. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, para conseguir aqui refletir um pouco e entender como que você pode sair dessa guerra dos ratos. Parece que a gente está o tempo inteiro nessa guerra dos ratos, né? Correndo atrás do próprio rabo. A gente está ali na roda do hamster, correndo, 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 e parece que não chega a lugar nenhum. Quem aí tem essa sensação, né? Será que só eu tenho essa sensação? Que muitas vezes eu estou na roda do hamster? Então, por que seus objetivos não viram crescimento? Existe uma diferença entre sonho, objetivo e meta. O que é um sonho? Sonho é algo que você idealiza, que está aqui na sua mente, que você idealiza, mas que muitas vezes você só deixa no campo da idealização, da ideação, porque você acha impossível realizar, é algo que você gostaria de ter, mas por uma falta de planejamento, de traçar objetivos, você acaba só deixando ali no campo da ideação. Isso é sonho. O que é um objetivo? Um objetivo é quando você pega aquele sonho que você tem e você divide ele em objetivos, para que você possa conquistá-lo, conquistar o seu sonho. Você planeja como que você vai fazer para conquistar o seu sonho. E as metas são os pequenos marcos
de resultados que você traça para conquistar aquele objetivo de médio, longo prazo. Então, recapitulando aqui, um sonho é algo que você tem ali na sua ideação, que você gostaria de ter na sua vida. E aí, quando você pega aquele sonho e faz um planejamento e fatia ele em objetivos, você coloca ali um marco para você conquistar aquele sonho. Então, você bota um marco de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem um sonho de expandir o seu escritório de advocacia. Você tem um sonho de ter um escritório numa determinada região da sua cidade, com mais pessoas trabalhando para você. Então, isso é um sonho que você tem. Quando você pega esse sonho e você coloca ele em objetivos, daqui a 1 ano eu vou estar com mais 2 pessoas trabalhando para mim e eu vou estar numa sala, no lugar tal. Então, você pega aquele sonho e você vai colocando ele num plano de ação e vai colocando ele num objetivo mais adiante. E aí as metas o que eu preciso fazer para conquistar esse objetivo de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. E aí você vai colocar os seus marcos de resultados. Como hoje a gente vive num mundo em alta velocidade, hoje a gente vive num mundo bunny. Você sabe o que é o mundo bunny? Oi, Soraya, tudo bem? Boa tarde. Vocês sabem o que é o mundo bunny, gente? Sabe o que é o mundo bunny? Você sabe o que é essa expressão, né? Bunny. Bunny é um mundo que a gente vive hoje, que é um mundo disruptivo, que é um mundo muito rápido, veloz, em que as coisas elas são fragmentadas o tempo inteiro, elas são inconstantes, elas são velozes. Então, a gente tem que estar em constante mudança, em constante evolução, em constante adaptabilidade, crescimento, flexibilidade. E isso cansa, né, gente? Isso cansa muito. O mundo atual hoje, ele exige muito mais da gente do que exigiu dos nossos pais, dos nossos avós, porque era uma realidade mais calma, era uma sociedade mais calma. Hoje a gente tem muita coisa acontecendo, a gente tem a inteligência artificial, a gente tem a internet, então a gente tem a velocidade das coisas, mudanças, é muita coisa acontecendo, em que faz com que o ser humano, o profissional, ele precise estar se readaptando, aprendendo, mudando o tempo inteiro, porque as coisas mudam numa velocidade mais rápida do que o nosso cérebro é capaz de processar. Então isso gera um cansaço. E aí, se você não tem um plano de ação, né, se você não tem clareza do que você quer conquistar, dos seus objetivos, e não coloca isso num plano de ação, com metas que você precisa cumprir, que você precisa alcançar para você chegar onde você quer, você tem aquela sensação de que você está ali tonta, rodopiando na roda do hamster e nunca chega a lugar nenhum. Quem aí sente isso? Quero ouvir de vocês. Quem aí sente isso? Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Então esse é o mundo bunny que a gente vive. E se a gente não presta atenção, a gente é desviado o tempo inteiro. A gente é desviado o tempo inteiro das nossas metas, dos nossos objetivos, principalmente se a gente não tem clareza. Então, como que você consegue transformar os seus objetivos? Por que geralmente os seus objetivos não viram, né, metas realizadas? Porque muitas vezes eles não estão claros para você. Você não tem clareza. As suas metas são vagas, os seus objetivos são vagos. São assim, eu quero crescer. Eu quero faturar mais. Eu quero melhores clientes. Eu quero mais qualidade de vida. Mas o que é isso para você? O que é qualidade de vida para você? Você já fez essa reflexão? O que é faturar mais para você? O que é ganhar mais? Fazer mais dinheiro para você? Quanto que é fazer mais dinheiro para você? Você já colocou isso no papel? Quanto que é para você? Quanto que é para você? Qual tipo de cliente é melhor para você? Você quer ter melhores clientes? Você quer ter mais clientes? Será que é isso mesmo que você quer? Você quer ter mais clientes ou você quer ter melhores clientes?
E aí a pergunta é, eu quero ter melhores clientes. Quem é esse melhor cliente? Qual é o perfil dele? Qual é a característica desse melhor cliente que você quer conquistar? Você já parou para fazer essa reflexão? Quem é ele? Como que você vai alcançá-lo? Então, quando a gente não tem essa clareza, a gente fica andando em círculos, porque a gente está jogando no escuro. Você quer faturar mais porque você quer ter mais qualidade de vida, você quer ter melhores clientes, você quer crescer. Mas entende como está tudo muito vago? Porque você não se perguntou o essencial. O que é crescer para você? O que é faturar mais para você? Quanto? Isso precisa estar de forma muito clara para você, precisa estar concretizado num papel. Quanto que é? Quanto por mês é essencial para você? É o justo para você? É o que vai fazer você sentir que você está ganhando mais para te proporcionar a qualidade de vida que você quer. E o que é qualidade de vida para você? Qualidade de vida para você é ter uma manhã mais tranquila? É você não acordar na euforia e já ter que resolver um monte de coisa? É você conseguir ter uma manhã mais tranquila? Para mim, qualidade de vida é eu conseguir ter uma manhã mais tranquila. É eu conseguir fazer as coisas com mais paz. É eu conseguir cuidar de mim de manhã. É eu conseguir ter meu tempo para acordar tranquila, orar, fazer minha meditação, cuidar de mim, da minha mente, do meu corpo, fazer minha academia. Então a minha manhã, ela precisa ser tranquila. E eu já entendi que isso para mim é qualidade de vida. Qualidade de vida também é eu poder ter tempo para estar com a minha família, é eu poder ter tempo para descansar, eu poder ter tempo para pensar mais em como avançar, em como crescer. Porque esses momentos de ócio que a gente não está acostumado, porque na nossa mentalidade, pensa comigo aqui, gente, na nossa mentalidade, a gente foi acostumado, a gente foi moldado para entender que ser produtivo é trabalhar demais, é estar o tempo inteiro trabalhando. Isso é ser produtivo. Só que estar o tempo inteiro trabalhando não significa ser produtivo. Ser produtivo significa você estar fazendo as coisas certas e essenciais que vão te levar a alcançar o que você deseja. E ter momentos de tranquilidade mental, de ócio, em que você vai poder ter a mente tranquila, livre para pensar no seu crescimento, para poder elaborar suas metas de crescimento, para poder pensar nessas reflexões aqui que eu estou provocando para você. Quem é o meu cliente ideal? Quanto que é o faturamento ideal para mim? O que é qualidade de vida para mim? O que é crescer para mim? Porque o teu crescimento profissional, ele tem que te proporcionar também crescimento pessoal. O que você quer alcançar na sua vida profissional, ela tem que te proporcionar o que você quer viver na vida pessoal. Tá fazendo sentido, gente? Tá? Quero ouvir aí de vocês. Coloca coraçãozinho para mim se está fazendo sentido. Coloca aqui nos comentários. Então, se você vive só escravo do seu trabalho e você não consegue realizar as coisas que você quer na vida pessoal, tá desequilibrado. Compreende? Então você está sacrificando a sua vida pessoal em prol do seu trabalho. E tudo bem você fazer isso uma hora ou outra, quando você tem um projeto determinado, quando você estipula um prazo que você vai dar um foco maior no seu trabalho para alcançar determinada meta. Mas você se perder no trabalho e só trabalhar, não deve ser uma regra. E o pior, é só trabalhar e não ver o retorno que você gostaria. E se isso está acontecendo com você, é porque tem alguma coisa errada. E isso é falta de clareza.
Isso é falta de você parar o barulho, todo o barulho que você está vivendo, que não te deixa pensar. Por isso que trabalhar demais, estar o tempo inteiro ocupado, não é sinônimo de ser produtivo. Porque você só é produtivo quando você tem tempo para parar o barulho externo, todo barulho que rouba, né, rouba a sua atenção, para que você então faça essas perguntas. Em qual direção eu estou indo? Eu estou satisfeito com essa direção? Eu tenho que reformular a rota da minha direção, do meu crescimento? Porque eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo? Então faça um diagnóstico atual da sua advocacia. Como você está hoje? Como está hoje? Em termos de crescimento, em termos de faturamento, em termos de clientes, de qualidade de clientes, de qualidade de trabalho, de reconhecimento, de lucratividade e da sua satisfação pessoal. Você está realizado com o trabalho que você faz hoje? Isso tudo são pontos que você precisa refletir para então reorganizar a sua direção. E isso é um exercício que a gente tem que fazer pelo menos a cada 6 meses, que é fazer essa análise de como está o meu negócio. Eu alcancei os objetivos que eu queria? Eu estou indo na direção que eu queria? Está fazendo sentido para mim? Eu preciso recalcular a rota. Então, essa falta de clareza faz com que muitas vezes a gente fique andando em círculos e sinta que não sai do lugar. E a pior coisa é a gente sentir que está andando em círculos e não sair do lugar, não é mesmo, gente? Isso gera frustração, isso gera cansaço, isso gera desgaste. E aquela sensação de que você vive enxugando o gelo. Que você faz, você se esforça e o mundo está cada vez mais dinâmico, então parece que a gente tem que se esforçar cada vez mais e a sensação é que não sai do lugar. Então, é importante você silenciar o barulho externo e começar a ter metas mais concretas para você. Entender o que você quer. Outra coisa que impede você de crescer é não ter estratégia. Não ter estratégia para concretizar as suas metas, para realizar os seus objetivos de longo prazo e acabar realizando os seus sonhos. Quando você só pensa assim, eu quero aumentar o faturamento do meu escritório em 20%. Você só quer. Você coloca aí na sua mente, no seu desejo, mas o fato é, se você não assumir a autorresponsabilidade, somos todos adultos. Ninguém aqui é criança. Então a gente tem que parar de tratar a nossa vida e o nosso futuro, o nosso trabalho de forma irresponsável, de forma amadora. Nós temos que ter clareza do que nós queremos, isso é adulto, e termos estratégia. Estratégia. Então você precisa ter uma estratégia, porque se você continuar fazendo o que você vem fazendo esse tempo inteiro, você não vai sair do lugar. Você vai repetir os mesmos resultados que você vem tendo e que não estão te satisfazendo. Então, se você quer ir além, se você quer mudar o que hoje não te satisfaz, ou se você está feliz com o que você já conquistou, mas você quer mais, você já quer ir para um outro degrau, você precisa ter estratégia. E estratégia para ir para o outro degrau. E aí, olhando a sua estratégia, você precisa pensar, o que eu preciso fazer diferente para obter resultados diferentes? E parar de depender de fatores externos para que você conquiste o que você quer. E o que é depender de fatores externos? Que é o que
a maioria das pessoas faz. E a gente acaba caindo no vitimismo. E eu me incluo aqui também. Eu me incluo aqui também porque volta e meia a gente cai no vitimismo. Porque é isso que acontece quando a gente deixa a nossa vida ser levada pela loucura do dia a dia. A gente cai no vitimismo, porque as coisas começam a não dar certo, porque a gente sai do nosso foco, a gente sai da constância, a gente sai do planejamento estratégico, aí a gente começa a bater na parede, não dá certo, a gente entra no vitimismo. Ao invés de olhar e falar assim, peraí, o que eu preciso mudar? O que eu parei de fazer ou o que eu não estou fazendo para que as coisas realmente aconteçam da forma que eu quero. Então é preciso ter constância, é preciso ter disciplina, é preciso ter foco. Então é parar de depender de fatores externos. E o que é depender de fatores externos? Depender de fatores externos é depender de indicação de cliente. Muitos ainda vivem, 99% de advogados ainda vivem só de indicação de cliente. E aí reclamam que não tem cliente suficiente, reclamam que a carteira de clientes minguou, mas não está fazendo nada de diferente para mudar a sua realidade. Porque nós estamos vivendo uma realidade diferente. Ela sendo boa ou não para você, você tem que aceitar que nós estamos vivendo uma realidade diferente. Então hoje, não adianta ficar de braços cruzados esperando o cliente chegar até você, descobrir que você existe, ou algum cliente te indicar alguém, ou outra pessoa te indicar alguém. Você precisa ter estratégia para fazer com que, ou se você tem como modelo de negócio viver de indicação, você precisa ter estratégia até para aumentar suas indicações. Você pode pensar num modelo de bonificação de cliente que te indica cliente, para você poder até fazer com que eles te indiquem mais clientes. Então você tem um modelo de bonificação, você volta e meia está entrando em contato com seus clientes e fazendo com que eles te indiquem mais clientes. Você ter parcerias, ou seja, você montar parcerias estratégicas para que essas parcerias te indiquem clientes. Então você precisa sair da sua passividade, você precisa sair do lugar e ter uma estratégia até para você ter mais indicações de clientes. Tá fazendo sentido aqui, gente? Tá fazendo sentido? Quem aí já faz metas? Quem aí já tem suas metas? Quem aí tem um plano de ação, um plano estratégico para alcançar os seus objetivos? Coloca aqui para mim. Ou melhor, quem faz metas, mas nunca tira elas do papel, porque acaba sempre se distraindo com outras demandas. É aquele famoso início do ano, né? Que a gente pensa em várias coisas que a gente quer conquistar, a gente vai lá e imagina várias coisas que a gente quer conquistar e fica só aqui, ó. Ou a gente até coloca no papel, mas a gente não tem um planejamento estratégico. Você não tem um plano estratégico, Mário, você só tem as metas. Mas aí como é que você faz? Porque geralmente, quando a gente só tem as metas, elas também acabam entrando no esquecimento, né? Só ficam na nossa mente. A gente precisa colocar isso num papel ou fazer um mapa mental em que você tem o seu plano estratégico de trimestralmente você traçar suas metas, a cada trimestre, metas de 90 dias. A cada trimestre, quais serão as suas metas? E o que você vai fazer a cada mês para chegar mais perto das suas metas? Quais são as ações? E aí a gente vai entrar aqui num outro tópico, que é justamente isso. O que diferencia profissionais, escritórios, advogados que crescem daqueles que travam? O que diferencia? É justamente isso. O que diferencia é a falta de ter um planejamento estratégico claro e ter metas e entrar em ação. Entrar em ação para fazer as coisas acontecerem.
Então eu quero fazer um exercício aqui com você. Cada um de vocês pensa hoje, faz um diagnóstico agora do seu cenário atual. Como você está hoje? Como está a sua advocacia, o seu escritório hoje? Como está em termos de faturamento? Como está em termos de clientes? Como está em termos de trabalho? Como está em termos de equipe? Como que está hoje o cenário atual do seu escritório? Agora você vai colocar, ou seja, pensando, ou vai colocar aí onde você está anotando. E como você gostaria que estivesse? Como você gostaria que estivesse? Vamos fazer a comparação. Como você gostaria que estivesse hoje? O seu faturamento, a sua carteira de clientes, os seus serviços, o seu reconhecimento. Você sente que você é reconhecido profissionalmente como você gostaria de ser? Você sente que você tem tanta demanda como você gostaria de ter? Você sente que os clientes pagam a você o valor que você gostaria de cobrar? Coloca aí, como você gostaria que estivesse hoje? E aí agora você vai pensar, o que te impede de chegar aonde você gostaria de estar? Porque tem aí um hiato, né? Aonde você está, aonde você gostaria de estar. E aqui tem o que te impede de chegar lá? Existe uma distância. E o que te impede? O que está te impedindo de chegar lá? E aí, gente, faça uma análise muito sincera. Muito sincera. Olhe para dentro de você. Muito sincera. O que te impede de sair daqui, da onde você está, para avançar e chegar aonde você gostaria de estar? Vamos fazer essa análise? Vamos ver aqui o passo a passo que você já pode começar a refletir e fazer algumas mudanças para já começar imediatamente. Muitas vezes o que te falta é uma clareza de propósito. É parar para pensar. Por que eu quero chegar onde eu quero chegar? De que forma isso vai mudar a minha vida? Né? Por que isso é importante para mim? Por que isso é importante para mim? Porque muitas vezes a gente hoje vive num mundo que o digital faz muito isso com a gente, né? Se você não está ganhando, se você não está faturando milhões, você é um fracassado. Não é mesmo? Se você não está faturando milhões, você é um fracassado. E aí você tem que pensar, tá, eu quero faturar milhões. Mas para faturar milhões, qual é o preço que eu tenho que pagar? Eu estou disposto a pagar esse preço? Esse preço, ele está alinhado com o que eu quero viver na minha vida pessoal? Ou ele vai me sacrificar demais? Tá me entendendo? Você tem que encontrar um ponto de convergência que seja o ideal para você. O que faz sentido para mim? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito na minha advocacia? Que se eu estiver realizando esse propósito, eu vou me sentir realizada e feliz. Então, o meu propósito é o quê? Daqui a 1 ano, eu quero aumentar o meu faturamento em 20%, 30%? Tá, é isso que eu quero. E o que isso vai me proporcionar? Ah, vai me proporcionar eu poder contratar mais gente, vai me proporcionar eu poder mudar a vida da minha família, eu poder comprar um apartamento maior. Você vai anotar aí o que isso vai te proporcionar, por que é importante para você. Porque quando a gente entende por que isso é importante para mim, não é porque a internet está falando que eu tenho que ter.
É por que é importante para mim e para minha família. E eu vou me sentir realizada, realizado com isso. É sobre mim. A gente hoje vive muito sobre o que ditam para a gente. É o que você tem que ter, é o que você tem que conquistar, é o que você tem que realizar. E aí parece que está todo mundo igual vaca de presépio, fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas. E aí quando a gente vê, a gente entra num caminho que você não está nem pensando. Você está indo. Você está indo. Só que se as coisas para você não acontecem, como muitas vezes a gente vê na internet as pessoas falando, porque isso, você então começa a se colocar numa caixinha, nossa, eu não consigo. Então vamos começar a refletir o que é bom para você. Para você, para sua vida, para aquilo que você quer alcançar como propósito, para você fazer a diferença na vida dos outros, dos seus clientes e para a sua família. A partir disso, a partir dessa clareza do quanto que é o ideal para você atingir de faturamento, quem é o cliente que você quer ajudar, qual é o serviço que você quer entregar com excelência, como que você vai fazer isso, coloca isso no papel. A partir disso, você vai pensar no teu plano estratégico. Bom, para eu sair desse faturamento aqui e aumentar meu faturamento em 20% em um ano, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar minhas estratégias de prospecção de clientes? Eu tenho que melhorar a minha estratégia de indicação de clientes? Eu tenho que estar no digital? O que eu tenho que fazer para poder atingir mais pessoas, conquistar mais clientes? Eu tenho que melhorar o meu posicionamento? Eu tenho que melhorar a minha esteira de serviços? Eu tenho que melhorar a minha entrega? Eu tenho que subir meu preço? Porque muitas vezes não é sobre encher a carteira de clientes, encher a tua agenda de clientes. Muitas vezes é sobre você subir teu preço, o valor dos seus honorários. Hoje, o que você cobra está condizente com quanto você gostaria de cobrar ou com a sua entrega? Eu vejo muitas alunas minhas, algumas alunas minhas lá na comunidade, advogadas de negócios, que ainda têm uma mentalidade de insegurança, de medo de cobrar mais e não conseguir fechar aquele cliente. E aí isso, gente, é uma mudança interna, sua, com você. É uma mudança de mentalidade, é você trabalhar suas emoções, porque você sabia que aquilo que você não consegue cobrar hoje tem a ver com as suas emoções internas, com as suas crenças, com as suas travas emocionais, porque você acredita que ninguém vai te pagar. Então você precisa entender aonde que eu preciso melhorar. É claro que você ter um bom posicionamento no digital ajuda nisso. Porque imagem vende, gente. Imagem vende. Uma boa comunicação vende. Então, como que é a sua imagem hoje? Como que você se comunica com o seu cliente na hora que você vai apresentar o seu serviço? Você se comunica com firmeza? Você se comunica com autoconfiança? Você mesmo acredita naquilo que você entrega? Você acredita que você merece cobrar o quanto você cobra por aquilo que você entrega? Você tem que trabalhar a sua comunicação, você tem que trabalhar o seu processo de vendas, aprender a vender. Muitas vezes o seu problema está aí. Você tem muito conhecimento técnico, você é muito bom no que você faz, mas você não sabe vender. Você tem medo. Você é aquela pessoa que até fica ali horas conversando com o cliente. Já vi muito advogado assim. Quem aí sente que a carapuça serve? Você fica horas conversando com o cliente. Você vira melhor amigo do cliente na consulta. Você já mostra para ele tudo o que você vai fazer. Você dá orientação. Muitos ainda fazem isso sem cobrar.
Não cobram nem consulta. E já está entregando todo o ouro. Aí chega no final, não consegue conduzir o cliente para um fechamento. Aí o cliente fala, vou pensar. Aí vem aquela frustração que você ficou mais de 1 hora com o cliente, ouvindo tudo que ele tinha para te falar, dando toda a orientação para ele de graça, porque você tem medo de cobrar pela consulta e o cliente nem pagar pela consulta. Eu penso assim, que cobrar consulta depende da estratégia de cada um. Tem que ser uma estratégia, não porque você tem medo de cobrar consulta. Existe uma diferença. Para o teu modelo de negócios, não cobrar consulta é estratégico? Não cobre consulta. Para o teu modelo de negócios, é estratégico cobrar? Cobre consulta. Qual a diferença? Bom, para o meu modelo de negócios, é melhor eu cobrar porque eu filtro curioso. Eu filtro curioso porque a pessoa que paga por uma consulta comigo, ela já está mostrando que ela tem vontade de contratar os meus serviços. E eu sei que numa apresentação de uma proposta comercial, eu consigo conduzir ele a fechar comigo. Se não fechar, ele pagou a minha consulta. Se fechar, aí vem a sua estratégia. Abate o valor dos honorários? Você abate? Então, assim, é tudo estratégia. Você precisa ter essa clareza do seu modelo de negócios. E o problema é que a maioria dos profissionais liberais, advogados, não tem clareza do seu modelo de negócios. Não tem clareza nem do público-alvo que querem atrair. Porque até isso você tem que pensar. Quem é o cliente que eu quero atrair? E aí, para esse cliente que eu quero atrair, para o serviço que eu quero entregar, para o serviço que eu presto, para esse tipo de cliente, é estratégico cobrar consulta ou não é estratégico cobrar consulta? Depois da consulta, como que eu sigo? Abato ou não abato? Qual é o próximo passo? Tem uns mentorados meus, alunos meus, que nem é consulta. A primeira reunião é uma reunião de diagnóstico. Tem outros que não. A gente estrutura que é consulta estratégica. Tem outros que a gente bota até um nomezinho bonitinho, consultoria estratégica. Por quê? Vai tudo da forma como você apresenta esse primeiro ponto de contato do cliente com você. Por isso que é muito importante você entender o teu modelo de advocacia, para quem é o teu público-alvo e qual é o serviço que você entrega. Eu tenho um cliente meu que ele não cobra consulta, porque o serviço dele é tão complexo, é um serviço de alto valor, é caro, mas ele não cobra. Ele não cobra porque ele entende que o perfil de cliente dele, ele precisa trabalhar muito esse cliente, conquistar muita confiança dele, e ele entende que se ele botar uma consulta ali, ele pode barrar. A gente vem trabalhando ali, eu venho trabalhando com ele para a gente ver realmente se faz sentido, ou tem outras áreas do escritório dele que a gente pode até pensar e colocar a consulta, sem ser essa área específica, que é o core business do escritório dele. Então, eu venho fazendo ali um trabalho de consultoria dentro do escritório dele, para realmente entender como que vai se dar todo o processo de vendas dele, para esse tipo de cliente, para esse tipo de serviço que é o core business do escritório dele. Porque é o serviço que, quando ele fecha, coloca mais dinheiro no escritório. É o que ele mais tem, é 70%. Esse serviço que ele vende é responsável por 70% do faturamento dele, porque quando fecha, é bolada. Mas é um serviço que demora para fechar, porque é altamente complexo, é caro. Então, você precisa ter essa clareza. Se você não tem, você está muitas vezes vendendo diamante a preço de banana, ou a sua forma de vender o diamante está errado, ou está para o público errado. Por isso que é importante você ter essa clareza do seu modelo de negócios. E aí você traçar esse seu processo de marketing, como atrair o cliente, aonde eu preciso estar para atrair o meu cliente ideal. Em quais canais da rede social eu preciso estar para atrair o meu cliente ideal.
Muitos de vocês acham que é só no Instagram. Ah, eu vou para o Instagram. Mas depende. Aonde está o seu cliente? Aonde o seu cliente prefere procurar um profissional como você para contratar os serviços que você vende? E aí também não adianta só estar na rede social. É preciso estar na rede social com clareza, com quem eu quero me comunicar, para quem eu quero passar confiança e credibilidade. Muitos advogados vêm para a rede social achando que é só postar conteúdo jurídico. Só que até isso mudou. Conteúdo jurídico por si só não vende. É preciso saber comunicar isso, o que você vai ali trazer na sua rede social, de forma intencional para quem você quer atrair. Para se comunicar com esse público ideal. Para mostrar que você tem autoridade. É preciso saber construir um posicionamento de alto valor, um posicionamento estratégico, porque senão você fica sendo mais um na rede social. E está cada vez mais difícil, porque cada vez tem mais advogado na rede social, mais escritório, só que 99% está fazendo marketing errado. Aí não tem resultado. E aí acha que o marketing não funciona. Se você souber como fazer, se você tiver alguém que te oriente, que te ajude a traçar o seu posicionamento estratégico, a sua estratégia de conteúdo, você pode sim ter bons resultados na rede social. Mas fazer de forma amadora realmente não vai te trazer resultado. E muitos tratam o marketing como se fosse algo, sabe? Algo supérfluo. Só que o marketing vai ser responsável em te trazer clientes. O marketing te traz clientes. Seja o marketing digital, e aí você precisa saber como fazer, aonde fazer. E o marketing fora da rede social. Quais são as suas estratégias de marketing fora da rede social? Quais são as suas estratégias de marketing inbound? O que é marketing? O seu marketing outbound, desculpa. O que é o marketing outbound? É com a sua própria carteira de clientes. Como que você reaquece a sua base? Como que você vende mais para os mesmos clientes? Qual é a sua estratégia? Tudo isso precisa ser pensado de acordo com seus objetivos, com seu modelo de negócios. Aí o marketing precisa estar conectado com seus objetivos de venda, de faturamento. E você precisa montar ali um processo de vendas, saber como vender, saber como conduzir uma reunião de venda. E se você tem travas emocionais, não consegue conduzir uma reunião de venda, às vezes o cliente até chega até você, mas você não sabe vender. Você não consegue vender. Você vira amiguinho do cliente na reunião, você não cobra. E aí quando você vai passar o preço do seu serviço, você gagueja, fica morrendo de medo de falar, cobra menos do que deveria. Aí aquela sensação, eu trabalho muito, mas meu faturamento é desse tamanho. Está dentro de você. E é preciso desenvolver. Então, é preciso ter essa autorresponsabilidade, gente. Olha para dentro de você e pensa, o que está me impedindo? O que está me impedindo de chegar aonde eu quero? Está dentro de você. Das coisas que você não quer assumir e que você não quer começar a fazer diferente. E a primeira delas é olhar para a tua profissão, para o teu escritório de forma profissional. Começar a tratar de forma profissional. Eu vou fazer marketing. Eu vou traçar uma estratégia de marketing. E eu vou fazer até dar certo, porque marketing não tem receita de bolo. Muitos de vocês começam a fazer marketing e já querem resultados no primeiro mês. Não é assim. Não tem receita de bolo. O que deu certo para um vai dar certo para você. Não tem. Vai de acordo com o teu modelo de negócios, vai de acordo com o que você vende, vai de acordo com o tamanho do seu escritório, vai de acordo com o tipo de cliente que você quer atrair. O marketing ele precisa ser pensado para você. Não é o que está todo mundo fazendo.
Porque daí cai na vala, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, o que o guru diz que tem que fazer, todo mundo começa a fazer. E aí não dá certo para você, dá certo para o outro, não dá certo para você. A sensação que você tem é que você é um fracassado, que você é uma fracassada, que você é incompetente. Mas é porque você seguiu a receita de bolo. Você tem que fazer o planejamento estratégico para você. A estratégia de posicionamento e marketing para o teu negócio. Tem que ser autêntico, tem que ser seu. E aí o teu processo de vendas, como que você vende seu serviço, entender, que nem eu estou fazendo lá com esse meu cliente, a gente vem fazendo reuniões semanais para eu entender como que se dá o ciclo de venda dele, como que se dá o ciclo de fechamento de venda dele. É preciso entender isso. Como que funciona a cabeça do seu cliente. Então eu venho fazendo reuniões com ele para... Porque a maioria das vezes, gente, você não consegue enxergar. Você é o expert. Você é muito bom no que você faz. Mas você nunca parou para entender como que o meu cliente pensa, como que o meu cliente age, como que ele reage, quais são as objeções dele, o que que eu preciso apresentar para quebrar a objeção dele, como que eu preciso falar, me comunicar, como que eu preciso apresentar o meu serviço para quebrar a objeção dele. A gente não faz esse exercício. A gente se vangloria, eu sou muito bom no que eu faço. Como ninguém vai querer me contratar? Não é assim, não. Hoje em dia, não basta ser bom no que faz. Você tem que ser bom no que faz, você tem que fazer um bom marketing para atrair os clientes certos para você e você tem que saber vender. Porque se você não souber, o outro profissional com menos competência técnica que você, mas que é um bom vendedor, que é um bom marqueteiro, vai fechar o cliente e você não. Então esses exercícios você não faz. E tá tudo bem você não fazer, você não tem tempo para fazer. Você está trabalhando o dia inteiro. Você está fazendo aquilo que você estudou para fazer. Está ali trabalhando o problema do seu cliente, resolvendo o problema do seu cliente, fazendo reunião, trabalhando no operacional. Você não tem tempo para... Agora eu vou parar para pensar aqui a cabeça do meu cliente. Então, por exemplo, esse meu cliente, eu venho fazendo reuniões com ele para buscar entender, claro, conversando com ele, como que é o processo de vendas, como que se dá, como é que funciona o cliente dele, a cabeça do cliente dele, para a gente então delimitar o processo de venda dele, inclusive tentar encurtar. Porque leva muito tempo hoje o processo de vendas dele. E a gente quer tentar encurtar. Então, eu estou ali sendo responsável para entender, primeiro, a estratégia de marketing e posicionamento dele para a gente melhorar isso, mas também entender para a gente organizar o processo de vendas dele e a gente encurtar esse processo para a gente conseguir fechar em menos tempo. Mas também pensar nas outras áreas do escritório dele, para que essas áreas fechem clientes mais rápido, que são áreas mais fáceis de fechar trabalhos mais rápidos, embora a área mais rentável do escritório seja a dele. E sozinho é impossível você fazer esse exercício. Impossível. Porque você está ali no dia a dia, imerso naquilo que você tem que resolver, porque foi o que você estudou para fazer. Então, tá entendendo como é complexo? Então, a gente falou aqui, ó, de ter clareza do seu propósito, ter um plano estratégico para alinhar o seu posicionamento, alinhar suas estratégias de marketing, alinhar o seu processo de vendas. Isso tudo vai te levar à conquista dos seus objetivos. E o terceiro é você, depois, definir os seus processos, mas ter consistência. E não quer dizer que no meio do caminho você não vai mudar. Porque, como eu falei, marketing não é receita de bolo. Você vai testar. Você testa até ver que vai dar certo. Tá dando certo? Aquela estratégia é boa para você. Não tá dando certo? Aí você precisa se questionar. Não tá dando certo por quê? Porque eu não tenho consistência? Porque eu não estou fazendo o que tem que ser feito? Porque eu tenho que mudar a minha forma de comunicação? Porque eu estou fazendo da forma errada? Então, tudo isso precisa ser analisado até acertar. Até acertar. Então, gente,
Esse passo a passo é importante você ter em mente, para você então entender o que está te mantendo distante do que você quer. E sempre, na maioria das vezes, a solução está aqui, ó, dentro de nós, na nossa mente e nas nossas emoções. Porque a gente não faz o que tem que ser feito. A gente acaba desistindo. A gente acaba desistindo dos nossos sonhos. A gente desiste muito fácil. É muita distração. É muita distração. Então você desiste. E o pior, fica querendo copiar o outro. Fica querendo copiar o outro. E nem sempre o que é do outro vai dar certo para você. Oi, Kleber, tudo bom? Quanto tempo? Boa tarde, bom ter você aqui. Muito bom. Então, gente, só resumindo aqui uns pontos chaves. Objetivos, eles só viram crescimento quando estão conectados com um plano de ação, um plano estratégico, em que você vai analisar tudo. O teu modelo de negócios, o teu público-alvo, os teus serviços, a tua estratégia de marketing, o teu processo de vendas e o teu posicionamento, até o teu preço. Faça uma análise hoje. O valor que você cobra. Eu também já tive uma mentorada que ela não tinha coragem de cobrar o valor que ela gostaria de cobrar, apesar de, anos de advocacia. Não tinha coragem. E aí eu falei assim, por que você não tem coragem de cobrar? Ah, porque o meu cliente não paga. E aí a gente conversando, né, foi entendendo que o cliente que ela atendia hoje, né, ele não estava condizente, assim, com o lugar onde ela já tinha mudado o escritório dela. Porque ela começou o escritório dela numa área mais humilde, né, mais de uma classe social mais baixa. Ela lhe fez a clientela dela e ela se mudou para uma área mais nobre da cidade. Só que os clientes que saíam lá, que ela já tinha feito, eles iam lá nessa área mais nobre da cidade para ser atendidos por ela. Só que ela mantinha o mesmo preço que ela cobrava quando ela estava localizada nessa área né, de classe, né, de uma classe econômica mais baixa. Eu falei assim, não faz sentido. Que bom que o seu cliente sai lá, vou pensar aqui no Rio, da Zona Norte, eu estou no Rio de Janeiro. Quem é do Rio vai... Pensa aí na sua cidade, todo mundo tem a Zona Norte, a Zona Sul, então vamos supor, sai da Zona Norte e você vai lá para a Zona Sul. Você já sabe que um profissional que atende na Zona Sul é mais caro, porque ele paga mais caro para estar lá. Ele paga aluguel mais caro. Qualquer coisa que você vá contratar na área mais nobre da cidade é mais caro. Então, você que está pensando que o cliente não vai te pagar e você fica cobrando pouquinho. Mas se ele sai de lá da onde ele está e vem até aqui para você atender, porque primeiro, ele valoriza você. Ele é fiel a você. Mas você tem que mudar a sua mentalidade. A trava está em você. Aqueles que quiserem continuar com você vão pagar. Vão pagar o preço que hoje você está na área mais nobre da cidade. E você também precisa agora ter uma estratégia de prospecção nessa área mais nobre. Não faz nada aqui nessa área mais nobre para prospectar clientes, não faz nenhuma ação de marketing, não faz networking. Eu não ia falar o nome, mas ela se acusou aqui. Eu não ia falar o nome, Suzy. Eu estou aqui falando, eu não falo o nome dos mentorados, né? Eu não falo o nome dos alunos, dos clientes, mas ela já se acusou aqui, está cobrando mais caro hoje. Porque falta de mentalidade, trava, sabe? Trava. Então, é importante você ir quebrando essa trava. Só que também não adianta só quebrar a trava e não conseguir se posicionar, não conseguir apresentar aquilo com convicção, não mudar, inclusive, né, a sua imagem. Imagem vende, gente.
Eu não estou falando que você tem que ser uma farsa. Você não tem que ser o que você não é. Mas você tem que se preocupar com a sua imagem. Imagem vende. Então, se você quer passar a imagem de ser um profissional valorizado, um profissional que tem muita competência, muitos anos de prática, e você quer chegar num determinado valor, você tem que passar essa imagem. Porque senão, quem está de fora não vê, não valoriza e não paga. Mesmo você sendo muito bom. Então tá na sua imagem, tá na sua forma de comunicação, tá na sua forma de apresentar o serviço, tá na sua forma de se posicionar na rede social, tá nas suas ações de marketing, tá nos seus relacionamentos, tá na forma de conduzir o próprio cliente. Pense nisso, tá? E aí já chegando aqui ao fim, eu quero fazer um convite para você que está aqui comigo e quer aprofundar esse caminho, tornar o seu escritório mais estratégico para você poder atrair clientes de mais valor. Eu criei um grupo VIP de advogados que querem ir além, porque no final desse mês, dia 27 de setembro, eu vou fazer uma imersão. A imersão Advocacia de Alta Performance. Mas todas as informações só vão ser dadas lá nesse grupo VIP. No grupo VIP dos advogados de elite. Advogados que querem sair de uma advocacia mediana e realmente ter uma advocacia de alta performance. Ter mentalidade de empresário, ter visão de negócios, conseguir atrair melhores clientes, ter mentalidade de empresário, comportamento de empresário. Se você quer participar desse grupo VIP para saber para ficar sabendo em primeira mão da imersão Advocacia de Alta Performance, comenta aqui nos comentários grupo para você receber o link para entrar no grupo VIP. Lá na imersão, tudo isso que eu falei aqui, ao longo dessa semana toda, nós vamos ter lives, nas próximas semanas também. Nós vamos fazer exercícios práticos. Porque eu sei que muitas vezes é difícil. Eu estou aqui falando, você deve estar anotando, mas nós vamos fazer exercícios práticos. Vai ser uma imersão. Eu vou ajudar você a destravar o que está travado, junto com você. Então, se você quer participar dessa imersão no dia 27 de setembro, entre para o grupo VIP. Comente aqui embaixo, grupo. O Cunha e Camargo já entrou no grupo. Então, fique lá, Cunha e Camargo, porque em breve eu vou passar lá todas as orientações para quem quer participar da imersão no dia 27 de setembro. Uma imersão prática. Imersão prática. Para você desenhar a sua advocacia de alta performance. É só para aqueles que querem tornar o seu escritório mais estratégico e atrair melhores clientes. E você já tem um plano até o final do ano para você já tornar essa advocacia estratégica. Porque você não tem que pensar no planejamento estratégico, na mudança da sua advocacia só em janeiro. Janeiro já é início de novo ciclo. Você já tem que iniciar o ano botando em prática. Então, a hora de pensar nas mudanças, na reestruturação do seu escritório, em como que você vai mudar a sua advocacia, torná-la mais estratégica, de mais alta performance, para atrair melhores clientes, vender melhor, vender mais, é agora. Então, se você quer estar comigo e com os outros advogados que estão lá, comente aqui embaixo, grupo VIP, para você entrar no grupo. Você vai receber lá no direct o link para você fazer parte do grupo. Comente aqui, grupo, tá bom? E amanhã, gente, estarei aqui novamente ao meio-dia. Então, se você quer estar aqui comigo amanhã, porque a gente já está fazendo aquecimento, já é para movimentar vocês, para vocês já irem pensando nas coisas, colocando em prática, esteja aqui amanhã comigo ao meio-dia, tá bom? A live vai ficar gravada. Se você não conseguiu assistir desde o início, assista aqui, tá? Um beijo para vocês. Até amanhã.